Já dizia o poeta, os livros não mudam o mundo. Quem muda o mundo são as pessoas. Os livros mudam as pessoas, ok? E aqui em Poços de Caldas, a gente tem uma das maiores redes de livrarias do Brasil, que é a Nobel, que fica ali na rua Rio de Janeiro, quase esquina com a rua Santa Catarina, aberta de segunda a sábado, no horário das 9 da manhã às 7 da noite. Por lá, por exemplo, você encontra, vou mostrar para você aqui, se a câmera consegue captar para a gente aqui, esse novo livro da Fernanda Torres, da atriz, né? E ela começou com seu primeiro romance Fim, lançado em novembro de 2013, e agora lança esse segundo, que é um livro, na verdade, de crônicas, e ela escreve muito bem, é uma grande atriz. Vale a pena você encontrar esse livro, 7 anos, com a Fernanda Torres. Também um livro que conta sobre a história da cocaína no mundo inteiro, né? Não há no mercado, no mundo, né? Tão rentável quanto o da cocaína. Então, a história da cocaína com o 000, Roberto Saviano. 000, na verdade, é a farinha de trigo mais pura, né? Então, o Roberto Saviano se apoderou desse nome, né, 000, que na verdade é como os traficantes do mundo inteiro tratam a cocaína mais pura também, utilizando aí o nome ligado geralmente à farinha de trigo. E se, né? Que é um livro que fala sobre as perguntas, né, curiosas, científicas, né, de um cara que teve um blog muito famoso, né, um site muito famoso, e vale a pena você ler, que são perguntas extremamente curiosas sobre ciência, e você encontra esses e outros títulos na Livraria Nobel, ok? Marca aí para você dar uma chegadinha lá e conhecer os outros títulos que a Nobel tem a oferecer para você. Por aqui, a gente conversando com a Lívia, infectologista, sobre a AIDS, né? Que a gente percebe aí que tem esse crescimento, e na verdade eu queria chamar a atenção para isso. O Brasil, eu me lembro muito bem, inclusive, de trazer aqui ao programa, tempos atrás, a própria Silmara Molina, que acho que continua com vocês lá, mas que a gente, na verdade, a gente se referia ao que o Brasil era referência com relação à luta, né, contra a AIDS. E por que será que a gente perdeu ao longo do tempo essa luta? É difícil explicar, talvez, os motivos, né? William, o Brasil está indo na contramão do mundo, né, pelo aumento do número de casos, e a gente acho que só perde assim no número, na proporção, né, de casos novos para a África, que lá aí não tem saúde pública nenhuma estruturada, né, a gente sabe que lá é tudo muito mais difícil. Então fica mesmo o questionamento, né, o que aconteceu nesse meio de caminho? Éramos referência, né, temos, né, ainda acesso a alguns medicamentos, mas já começou a ter algumas falhas pontuais, sabe, de medicamentos. Falta de medicamentos na rede pública? Falta de medicamentos Foi pontual, sabe? Sim. Ficou assim uma semana sem, logo depois de um dos medicamentos. É porque assim, o Ministério, os medicamentos, o tratamento ele vai mudando ao longo do tempo. Então, o remédio que a gente usava no começo, a gente já não usa mais, ou a combinação a gente não usa mais. Às vezes a gente olha lá para trás e fala, nossa senhora, a gente usou isso. Usou, era o que tinha, né? Então, houve uma recomendação para que alguns medicamentos fossem substituídos. Então, aos poucos, são 300 pacientes em tratamento, então é uma tarefa árdua, né? Aos pouquinhos a gente vai ajustando aí. E assim, no Brasil todo houve essa falta de um dos medicamentos, né? E isso gera insegurança para o paciente, né? Acaba que a gente sempre fala, não atrasa, não deixa de tomar. Então, a gente acabou fracionando, né? A enfermeira lá do serviço, ela acabou fracionando. Então, um frasquinho que vem 30 comprimidos, ela deu 10 comprimidos para cada paciente até chegar novamente. Então, houve um atraso, né? Não foi só aqui no município de Poços de Caldas, foi uma coisa mais geral. Então, a gente vê esse questionamento, que, por exemplo, né? De repente pode ter acontecido aquilo que aconteceu com a sociedade, né? Como se descobriu, né, que há tratamento, há talvez um desleixo, entre aspas, vamos colocar assim, por parte de autoridades, enfim, que falam, também, né, não vai morrer mesmo, então, vamos fazendo. E acaba não tendo, talvez, um cuidado relacionado a isso. Os pacientes também eles já foram mais articulados. Sim. Porque a gente deve esse tratamento à luta de muitas pessoas que lutaram mesmo para o acesso universal, porque a gente não tinha esse acesso no início, né? Então, muitas pessoas, até muitas que já vieram a falecer, porque eram pacientes já antigos, né? Então, houve muita articulação,
né, dos pacientes para poder manter a qualidade no tratamento. E hoje a gente vê que acho que está cada um cuidando da sua vida, né? Então a gente já não vê mais tanto essa articulação, né? Então é uma coisa assim que preocupa, né? Antigamente você via que o serviço recebia mais dinheiro específico para o tratamento, né? Hoje a gente pergunta do dinheiro, parece que vai tudo pro, eu não sei, assim, eu não estou na parte administrativa, eu só estou lá na frente, né? Na linha de frente. Recebendo os impactos ali na infantaria. Ali, na linha de frente. Mas assim, a informação que a gente tem é que esse dinheiro ele vai para um fundo e que já não é mais específico para a AIDS, então às vezes a gente tem dificuldade para a compra de cesta básica. Às vezes eu fico pensando que tem dinheiros no Brasil que vão para fundos tão fundos que a gente não consegue descobrir o fundo, não é isso? Não. Exatamente. Eu acho que ela foi para o fundo. Eu falei, onde é que está o fundo do fundo, né? Pois é. E aí, assim, era um programa tão rico, sabe? A gente até brincava, porque eu faço programa de tuberculose aqui em Poços também. Então, é o primo pobre, a tuberculose, né? E a AIDS sempre foi o primo rico. Mas tá ficando pobre também. Porque aí, assim, a gente já não consegue, sabe, fazer o que fazia antigamente. Assim, até mesmo a dar uma qualidade melhor para esses pacientes. Não, eu lembro, eu vou citar novamente aqui, né? Porque esteve com a gente várias vezes. Eu lembro da Silmara trazer os dados aqui e na verdade, a gente era muito, vamos dizer, claro, existia toda a seriedade da doença em si, mas existia a seriedade pública do tratamento. E aí, é claro que eu não estou falando de pessoas, não é o caso, mas estou dizendo do sistema, né? Que acaba não funcionando e acaba atingindo as pessoas. Sim, sim. E assim, eu tenho pacientes que são extremamente carentes, sabe? Sim. Que precisam daquela cesta básica. Eles só podem contar com aquilo. Quando você fala de pacientes carentes, eu queria perguntar relacionada, talvez uma questão de tratamento, sempre é legado, a questão psicológica, por exemplo. Como é que esses pacientes que recebem a notícia, como é que eles são tratados também? Ou é mais difícil tratar a parte psicológica no sistema de saúde? Tá muito difícil, William, muito difícil. Você imagina um paciente, a primeira consulta de AIDS, né? É uma consulta assim que você tem que ter todo o cuidado, o acolhimento, né? A gente sabe que o uso de medicamento a longo prazo, isso pode, né, desencadear um quadro depressivo. A pessoa ter um contato assim, né? Aquele primeiro contato com uma doença que não tem cura, e agora, né? Às vezes tem aquelas ideias da AIDS antiga. Então, assim, acaba afetando uma parte importante também, que é a parte sexual, sim, né? Ele começa a ter medo de passar para o parceiro. Eu tenho um paciente que tem pânico de passar para o parceiro. Imagina, se o sexo, a gente fala que tem que ser uma coisa tão livre, tão tranquila, prazerosa, né? E se eliminar o prazer pelo medo. Exatamente. Né? Então, assim, o tratamento psicológico vamos dizer que é muito bem-vindo para esses pacientes, né? Eles precisam, eu acho que Mas que isso a rede pública não consegue atender. Olha, nós temos uma psicóloga no serviço, mas que não consegue atender toda a demanda, né? Ainda mais que assim, a gente tem pacientes que moram longe, né? É difícil. O passe de ônibus, para eles é caro, William. Então, por exemplo, eles vão para consulta, depois eles vão para realizar exame, eles vão para pegar medicamento, vão para passar com psicólogo. E isso, para quem ganha salário mínimo, impacta muito, né? Para esses pacientes. Então, o acesso é difícil. O correto seria um acesso ao tratamento psicológico mais próximo da casa de cada um deles. Impossível, tá? Assim, muito difícil, com longas filas, tá complicado. E assim, nos casos mais graves, esses pacientes, eles têm indicação de tratamento psiquiátrico, né? E assim, uma coisa muito, muito difícil marcar psiquiatra na rede. Tá? Tá muito complicado. Bom, tá muito complicado, eu tenho ouvido falar, com certeza, a questão de exames, aí a gente vai prolongar muito o assunto, a questão de exames de tomografia e outros vários exames que demoram muito tempo para a rede aqui municipal atender, então essas reclamações são constantes e a gente até fica assim, muitas vezes eu evito até dizer porque parece que eu estou falando da mesma cantilena e a coisa não se resolve, mas enfim, uma das questões são essas, né? A gente tem algumas dificuldades com algumas especialidades, né? Então, não existem na rede. Então, por exemplo, neurologista é uma especialidade que a gente tem muita dificuldade. Psiquiatra é uma especialidade também que a gente tem muita dificuldade. E são especialidades-chave para tratamento de paciente HIV. Então, muitas vezes eu fico ali meio pressionada, sabe? Eu tenho que dar conta de uma coisa que não é muito a minha área, né? E
assim, é complicado. Vamos dizer que é difícil defender o indefensável, né? Talvez seja isso. Eu acho que sim, você falou tudo. Bem, a gente vai para um intervalo. No Hora da Verdade, a sua participação ainda pode acontecer, já que a gente vai para o último bloco agora, né? E você pode participar, como sempre, pelo 37216955, jornalismo@tvpox.com.br.